1 Pedro, capítulo 1, de 13 a 16. Eu espero os irmãos encontrarem o texto. E eu leio na minha versão, o texto diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, como também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Vamos sublinhar essa frase, vamos ler todos juntos essa frase? Sede santos, porque eu sou santo. Mais uma vez, para ficar bonito, bastante santos, porque eu sou santo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, a nossa oração nesse instante, nesse momento, é que esse texto fale ao nosso coração e que tenhamos toda a nossa vida transformada pela salvação em Cristo Jesus. Que a nossa jornada e a nossa visão, o nosso foco, seja a santidade. Em Jesus nós oramos agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e por meio de nós. Te louvamos, Pai, por meio de Jesus. Amém. Amém. O nosso tema de hoje é o estilo de vida dos salvos. Nós precisamos demonstrar o nosso estilo de vida, porque Deus nos presenteou com a salvação e nós somos salvos para uma nova vida. Quem está em Cristo, quem foi resgatado por Cristo, tem uma nova vida e deve então ter um novo estilo de vida. Não podemos mais viver com aquele estilo de vida do mundo, que aquele estilo de vida que tínhamos antes da nossa conversão. Uma vez salvos, nós agora precisamos trilhar o caminho da santificação. E eu sei que você sabe que esse processo da santificação é um tanto quanto dolorido, porque nós vamos tirando algumas questões que trazíamos das nossas costas e vamos nos renovando. É um processo extremamente gratificante, porque nós vamos acompanhando o Espírito Santo de Deus, e Pedro fala isso, e que o Espírito Santo é que promove a santificação. Por isso que nós precisamos andar em santidade, a fim de que o Espírito Santo de Deus vá sinalizando na nossa vida aquilo que é da velha natureza, aquilo que é do velho homem. Por isso que quando nós pecamos, o Espírito Santo acusa no nosso coração e diz que aquele comportamento, aquela fala, aquele pensamento não é do Senhor. Já aconteceu isso contigo? Quando você sai do caminho de Deus, o Espírito Santo naquele exato momento mostra para você que você está fora do caminho, porque uma vez salvo você precisa andar em conformidade com a vontade de Deus. É claro que a santidade tem a ver com a salvação, por isso que somente os salvos é que vão buscar a santificação. Você nunca vai ver uma pessoa ainda ímpia buscando a santificação, porque a santidade tem a ver com esse maravilhamento que nós estamos diante de Deus, de reconhecer que Ele é o grande, que Ele é o santo, e porque Ele é santo, nós vamos então buscar essa santificação para agradá-lo, e também para sair daquela vida fútil, aquela vida sem sentido, para uma vida de abundância, cheia de paz com Deus. E esse é o caminho que eu diria, na vida do crente, irreversível. É um caminho que começa e não tem fim. Até dia desses eu falava com uma pessoa, ela falava assim: pastor, quando encerra então o momento da santificação? No momento da morte. Enquanto tivermos vida, enquanto estivermos aqui, vamos caminhando rumo à santificação e vamos buscando melhorar dia após dia, buscando o padrão que o Senhor Deus coloca diante de nós. Veja como Pedro relaciona a santidade com a salvação nesse texto, e em virtude disso nós vamos acompanhando aquilo que Deus fez por nós, e por meio de tudo aquilo que Ele fez por nós, nós faremos então a nossa parte. E a santificação tem dois lados. Tem o lado de Deus, que é Deus que opera por meio do seu Espírito, mas também tem o lado do crente, que se coloca à disposição de Deus e que faz a sua parte.
Então veja que a santificação, ela exige também de nós um compromisso da nossa parte em ouvir a voz de Deus e modificar aquilo que não está correto. E qual que é a parte de Deus por meio do seu Espírito? Falar ao nosso coração. Então nessa manhã eu quero trabalhar com 3 pontos aqui para a gente poder caminhar bem e entender um pouco a respeito da santidade, uma vez que o nosso estilo de vida é marcado, ou deve ser marcado pela santidade. Em primeiro lugar, nós precisamos de preparação para a santidade. Para tudo na vida nós precisamos de preparação, e para a santidade também. Dá uma olhadinha aí no versículo 13, quando o texto vai dizer para nós que nós precisamos preparar a nossa mente, cingindo o vosso entendimento. É interessante porque cingir na Bíblia era usado para os homens que colocavam um cinto naquela túnica grande. Lembra de Elias, no Antigo Testamento? O texto diz que Elias cingiu o lombo, ou seja, ele colocou a cinta para ele ter mais mobilidade com a sua roupa, com a túnica. Lembrando que naquela ocasião, naquele contexto antigo, eles não usavam calças como nós usamos, eles usavam uma espécie de uma bata, uma túnica, então eles precisavam de um cinto para dar mobilidade, porque se você pensar, você não consegue correr com o vestido, correto? Então precisava colocar um cinto. Então cingir tem a ver com agilidade, com mobilidade. E a expressão que Pedro está usando é a expressão de Êxodo, quando Moisés institui a Páscoa, lembra? Quando Moisés institui a Páscoa, ele fala o seguinte: olha, fiquem com as sandálias nos pés, comam os pães asmos, as ervas, tudo com muita pressa, e fiquem com os lombos cingidos, ou seja, a qualquer momento vocês precisam sair correndo. Então veja que dá a ideia aqui para nós de mobilidade e de agilidade. E aí, fazendo a transliteração do texto, em outras palavras, o que Pedro está dizendo para nós é o seguinte: não permita que qualquer coisa atrapalhe o seu entendimento. Fazendo uma outra tradução ainda, tendo em visto aquilo que foi dito anteriormente, ou seja, a respeito da salvação, tire as implicações para a sua vida. Uma vez que você é salvo, tire as implicações de como você vai correr a sua jornada, essa peregrinação, uma vez que vocês são forasteiros, como vocês vão andar em santidade. Esteja preparado mentalmente para as circunstâncias da vida. Então veja, o que Pedro está dizendo é o seguinte: nós temos um estilo de vida marcado pela santidade e nós precisamos preparar a nossa mente para os confrontos que nós enfrentaremos no dia a dia. Se tem uma pessoa que é confrontada o tempo inteiro nessa vida, é o salvo, é o cristão. A todo momento, é na conversa com os amigos, é no trabalho, é na faculdade, a todo momento a nossa mente é bombardeada e nós precisamos preparar a nossa mente. Nós precisamos, na linguagem de Pedro, cingir o vosso entendimento, deixar a nossa mente com muita mobilidade e agilidade para que a nossa mente possa combater os reveses da vida, para que a nossa mente possa se posicionar nas oposições e também possamos lidar muito bem com as tentações. Aonde que as tentações atacam e chegam na nossa vida? No campo das ideias. E por isso, amados irmãos, nós precisamos nos preparar para a santidade. Ou seja, precisamos mudar a nossa forma de pensar. A sua mente e a minha mente precisa estar firme, baseada na palavra de Deus, e a nossa mente precisa criar raízes na palavra de Deus. Porque quando nós temos os conceitos bíblicos no nosso coração, na nossa mente, a gente não peca contra Deus. Agora, o que nós precisamos entender é que a minha mente e a sua mente precisa estar firmada no conceito da salvação. E todas as vezes que as tentações, as pressões chegarem sobre nós, nós precisaremos lembrar de tão grande salvação que Deus ofereceu a nós, e por isso preparar a nossa mente. Fique com a sua mente preparada, porque é na mente que a santidade de Deus acontece. E aí nós lembramos do conceito de Salomão, quando ele diz que aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente é. Então, se você pensar que você é salvo, você viverá como um salvo.
Se você pensar como uma pessoa que está buscando a santidade, logo tudo que é da santidade afluirá sobre a sua vida. Agora, se você se distanciar da palavra de Deus, se você se distanciar daquilo que é santo, tudo aquilo que é impuro vai chegar na sua vida. Por isso que a Bíblia vai dizer o seguinte, que aquele que é limpo deve fazer o quê? Limpe-se cada vez mais. Mas aquele que é puro, aquele que é impuro, vai se sujar cada vez mais. E aí, às vezes a gente olha, por exemplo, no noticiário, a gente vê tragédias, que a gente fala assim, é um pecado que foi chamando outro pecado, porque essa pessoa não preparou a mente para uma vida de santidade. Agora, uma pureza chama outra pureza. Um padrão correto de santidade chama outro padrão. Agora, nós precisamos também entender que precisamos cingir o nosso entendimento, mas precisamos, segundo Pedro, de sobriedade. Olha a segunda expressão dele, sede sóbrios. E essa expressão é muito interessante porque significa domínio próprio. E essa expressão sempre foi relacionada com as pessoas que se drogam ou que usam bebida alcoólica. E às vezes a gente conversa com algumas pessoas, né, e pela graça de Deus aqui durante a semana, às vezes nós nos encontramos com algumas pessoas embriagadas aqui em nossa igreja, principalmente no culto de quarta-feira, de vez em quando passa aqui, ou a gente tem contato, e eu sempre digo, olha, quando você estiver sóbrio, a gente volta a conversar, porque a pessoa está entorpecida, ela não tem domínio próprio, ela não tem as suas faculdades mentais para fazer reflexões e as suas cognições não estão aptas para uma conversa. Agora, é claro também que a gente prega para o bêbado. Dia desses eu preguei para o bêbado. E ele cambaleando, e não, pastor, e não sei o quê. Então, confessa o nome de Jesus. E eu pensava, né, na minha ingenuidade, se ele está bêbado, alguma coisa ele pode lembrar. E se ele lembrar de alguma coisa, eu espero que ele não se lembre do tombo que ele tomou aqui na frente da igreja, que eu tive que segurá-lo. Eu quero que ele se lembre de que ele confessou Jesus. Se vai dar certo ou não, não sei, mas eu fiz minha parte. Agora, ele não estava sóbrio. Ele não estava consciente. E o que Pedro está dizendo é o seguinte, para nós buscarmos a santificação, nós precisamos de sobriedade. Nós precisamos de pleno domínio das nossas faculdades mentais. A sua plena capacidade racional e cognitiva. Ou seja, tire tudo da sua vida que atrapalhe o seu relacionamento com Deus. Ser sóbrio aqui também traz o sentido de ter calma para tomar decisões. Você mostra que você é santo quando você fica calmo ou calma, quando você tem que tomar decisões. Eu sei que está todo mundo olhando assim para mim. Como a gente reage diante de decisões? Com nervosismo, com ansiedade, com preocupação. Agora, um santo, um salvo, ele tem sobriedade. Vem uma notícia terrível, vem um diagnóstico que não é agradável, vem uma proposta difícil da vida, ou até mesmo uma tragédia, e como nós reagimos? Ou deveríamos reagir com sobriedade. Calma, está um caos, não é verdade? Mas eu vou parar, vou orar, vou meditar, vou ler a Bíblia, eu vou ter sobriedade. Porque naquele momento da tensão, aquele momento da pressão, a gente sempre faz coisa que não deve, não é assim? Às vezes as pessoas chegam assim e falam assim, pastor, decide agora. Eu não decido nada agora. A única coisa que eu decido na hora, o que eu vou comer, onde que eu vou tomar banho, é só. Não tem como decidir na hora. Porque você não sabe se é uma pegadinha, você não sabe se é uma tentação. Tem que tomar cuidado, a gente precisa ter sobriedade para tomar decisões. E aí vem Pedro e fala o seguinte, olha, uma vez que vocês estão nessa situação de peregrinos, tomem cuidado, sejam calmos. Não sei se faz sentido para você, mas para mim isso faz muito sentido. Uma vez que eu sempre fui agitado, nervoso, preocupado, tenso, e aí Pedro fala o seguinte, ô Jefferson, santidade, meu filho, tem a ver com sobriedade, fique calmo, fique em paz. Tome decisões de uma maneira ponderada. Vem uma notícia, vem uma proposta, você fala assim, tentadora. Não sei se você já tem observado como as questões agora de golpes têm acontecido muito na pandemia.
As notícias têm relatado isso. Muitos golpes na internet, de vendas, de propostas mirabolantes, e as pessoas não têm o quê? Ponderação, elas não querem pensar, elas querem ficar ricas. E aí elas caem no golpe. Então o que Pedro está dizendo é o seguinte: tome cuidado, tenha sobriedade, porque a sobriedade tem a ver com o autocontrole, com a dignidade, com uma postura de paz. Mas também, em terceiro lugar, espera na graça de Deus. Uma pessoa que é santa é uma pessoa que espera na graça de Deus. Dá uma olhadinha no versículo 13. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Veja o que Pedro está dizendo: o seguinte: uma pessoa santa é uma pessoa que está se preparando para a segunda vinda de Jesus, é uma pessoa que está se preparando para ter mais santidade. Eu me lembro daquela expressão de Jesus, quando ele diz assim: quando o Filho do Homem vier sobre a terra, ele achará fé na terra? Ele achará pessoas que estão se preparando para o encontro comigo? Serão pessoas que estão na trilha da santidade? Então veja que nós precisamos nos preparar para a santidade, porque o nosso Senhor vem nos buscar, e quem vem nos buscar é o Santo de Israel, Jesus, o justo juiz. E por isso precisamos entender que o padrão do salvo é a santidade. Diante das perseguições, das lutas, dos sofrimentos, Pedro nos encoraja a olharmos para a frente, para o futuro, baseados na vinda de Jesus. Pedro nos chama a olharmos para a glória que está preparada para nós. E aí você vai falar assim: mas e os sofrimentos, e as lutas, e as perseguições? A gente deixa para trás e a gente só olha a graça de Deus que está sendo preparada para nós. Amém. Ô Pedro, para que santidade? Ele fala o seguinte: porque nós estamos esperando inteiramente na graça. Eu não tenho outra fonte de vida a não ser a graça de Deus. Aonde você e eu colocamos a nossa esperança e a nossa confiança? Diz Pedro: o salvo por Jesus põe toda a sua confiança na graça de Deus. E o que é graça de Deus, irmãos? É aquilo que nós não merecemos, é o favor imerecido de Deus. Esperem, e enquanto vocês estiverem esperando, santifiquem-se, porque Ele está trazendo para vocês uma grande revelação. Eu achei isso muito interessante. A revelação que será trazida pelo próprio Senhor Jesus. Agora, eu não sei se você pensa, se você imagina, como será aquele momento em que nós seremos levados como igreja para a glória de Deus eterna. Magnífico. Então, diante desse cenário, o que precisamos fazer? Cingir o nosso lombo, ou seja, se prepare, tenha sobriedade e espere inteiramente na graça do Senhor Jesus. Para finalizar esse ponto, eu quero dizer o seguinte: porque na cruz nós fomos comprados pelo sangue de Jesus e fomos justificados pelo sangue de Jesus. Mas na segunda vinda de Jesus nós seremos o quê? Glorificados. E nós nem imaginamos e nem conseguimos entender tudo aquilo que vai acontecer na glorificação. Se nós já somos justificados, já estamos andando em santidade, nós seremos glorificados. A nossa esperança na segunda vinda redireciona o alvo da nossa vida, o alvo da nossa jornada, dessa nossa peregrinação, e as nossas decisões aqui no presente têm a ver com aquilo que vai acontecer no futuro. Então veja que nós vamos vivendo aqui e agora, mas pensando naquele dia derradeiro, no dia em que nós estaremos diante dele e nós ouviremos dele: vinde benditos do meu Pai. Pode entrar no reino preparado. Vocês são ovelhas. Mas alguns também ouvirão as expressões de Jesus: vocês não são ovelhas. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Nós seremos glorificados. O nosso nome está escrito lá. Amém. E Jesus falou que a nossa maior alegria não é expulsar demônio.
Não é conhecer a Bíblia de cabo a rabo, não. A nossa maior alegria é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Essa revelação será trazida. O anjo vai tocar a trombeta, lembra de Paulo? O anjo vai tocar a trombeta e os salvos já vão entender que é o seguinte: chegou o nosso dia, chegou a nossa vez. Vamos subir. E aí todo mundo que zombou da nossa fé, que escarneceu da igreja, não deu honras ao Senhor Jesus, vão pagar o preço e nós seremos o quê? Glorificados. Seremos honrados no sentido de que nós colocamos a nossa vida e a nossa fé somente, tão somente em Jesus. Mas o segundo ponto é que há um perigo para a santidade. Me acompanhe o versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que vocês tinham anteriormente na vossa ignorância. Um dos perigos, amados irmãos e irmãs, da santidade é não entendermos que nós precisamos ser obedientes. E vamos falar a verdade? Nós não gostamos de obedecer. Toda vez que nós estamos diante de alguma exigência que nós precisamos obedecer, a gente fica bravo, a gente não gosta. Agora veja o que Pedro está colocando. A realidade de que nós somos filhos da desobediência. Nós somos filhos da obediência. A desobediência é de Adão e a obediência é de Jesus Cristo. Então veja a relação de Pedro, que nós somos filhos de Deus e esse nosso Pai exige de nós o quê? Obediência. É muito interessante porque Pedro faz essa relação de pai e filho e diz o seguinte: se Deus é o nosso Pai e nós fomos presenteados pela salvação, precisamos aprender a obediência. É isso mesmo. Precisamos aprender a obediência, porque nós já viemos e já temos no nosso DNA a desobediência. Quem tem filho pequeno sabe disso. O sujeito começou a engatinhar. Esse é o exemplo que eu tenho lá de casa. Começou a engatinhar. Aí a gente compra aquelas negocinho que coloca na tomada, né? Como chama? Aquele negocinho para tampar ali. Aí você põe o dedo dele lá e fala assim: não pode pôr o dedinho aqui, tá bom? Claro que ele é nenenzinho, mas você fala uma negativa, né? O não pode pôr a mão aqui. Você sobe todos os produtos de higiene lá da casa, na lavanderia, fala: não pode entrar aqui. Aí ele fica olhando para você, a criancinha, né? Homem ou mulher, qualquer um dos dois, e aí tá tudo certo. Fiquei sabendo, eu não tenho animais, mas fiquei sabendo que cachorro é a mesma coisa. Fiquei sabendo, não sei se é verdade. Aí você vira as costas, quando você vira as costas, o que ele está fazendo? Só você dá uma ordem para o filho, você fala assim: não pode fazer tal coisa. O que ele vai fazer? O oposto daquilo que você falou. Porque já vem em nós esse espírito de Adão. Agora, nós os salvos, que estamos caminhando em santificação, precisamos aprender a obedecer. E aí vem o autor aos Hebreus e diz para nós que Jesus, enquanto homem, aprendeu a obediência. Amados irmãos e irmãs, nós somos filhos da obediência. E se tem uma coisa que nós honramos a Deus, é quando nós obedecemos a Deus. Agora, nós desonramos a Deus quando nós desobedecemos a Ele. A honra na obediência. Por isso que nos 10 mandamentos, que será o tema da nossa escola bíblica dominical, nós temos essa proposta de honrar pai e mãe, honrar a liderança, honrar aqueles que estão investidos em cargos de autoridade, porque nós gostamos mesmo é de desobedecer. Mas o que Pedro está dizendo é o seguinte: nós somos filhos da obediência. E como filhos da obediência, nós precisamos obedecer aquilo que Deus tem colocado diante de nós. E essa relação de pai e filho é muito interessante, porque nós passamos para o filho ou para a filha aquilo que está em nós. Não é verdade? E eu não tinha muito essa compreensão macro, mas agora que sou pai, eu vejo isso. E algumas pessoas falam assim: nossa, o Timóteo ele tem o jeitinho da Natália, né, o rosto da Natália, mas ele é você em vida. E eu fico feliz e triste ao mesmo tempo. Explico.
tudo aquilo que eu acho que é bom em mim, as minhas qualidades e virtudes que Deus me deu, eu acho que Ele carregou. Ele é comunicativo, eu acho que ele é piedoso, enfim, eu acho que ele é um bom menino. E eu me alegro. Olha, é meu filho. Ele gosta das mesmas cores que eu, ele gosta das mesmas músicas que eu. Tudo que eu gosto, ele gosta. Os irmãos já perceberam que 95% das minhas camisas são azuis. Eu gosto de azul. Se chegar para o Timóteo, qual que é a sua cor preferida? Azul. Ele tem essa identificação comigo, porque eu sou o pai dele. Agora, humanamente falando, dá uma tristeza, porque todos os meus defeitos ele também tem. É incrível. Se tem uma coisa que eu fico louco ao lidar com ele, é ter que conversar com ele, porque tudo ele tem argumento, tudo ele quer rebater, tudo ele quer replicar, ele quer entender tudo. Ele quebrou um brinquedo, eu peguei o brinquedo com uma chavinha, tentei abrir o brinquedo para tentar consertar o brinquedo. O brinquedo está lá há uma semana, na sala de jantar, porque ele não deixa eu montar o brinquedo, porque ele quer entender como funciona o brinquedo. Eu falei, pensei que era só eu, que era doido assim. Agora, o que Pedro está querendo colocar aqui, usando essa ilustração, é o seguinte: se nós somos filhos de Deus, precisamos reproduzir o caráter do nosso Deus. E o caráter do nosso Deus é o quê? Generoso, bondoso, misericordioso, gracioso, generoso. Eu, como homem, tenho defeitos, mas Deus é puro, 100% puro. Então veja que nós precisamos lidar com isso no nosso coração. Nós somos filhos da obediência e precisamos obedecer tudo aquilo que o nosso Pai nos disse, porque aquilo que o Pai disse para nós é correto. Eu diria, amados irmãos, nessa manhã, que é incoerente, é inconcebível, é incompatível um salvo se amoldasse às paixões dessa vida, que não são marcadas pela santidade, e sim pela iniquidade. Veja o contraste que ele está colocando: o seguinte: como filhos da obediência, vocês não podem se amoldar às paixões que vocês tinham lá do passado. Fazendo uma conexão com aquilo que nós estamos estudando em Êxodo, vocês não podem voltar a ter os prazeres e os desejos lá do Egito. Egito ficou para trás. Vocês não podem se amoldar. E essa expressão aqui é a mesma que Paulo usa lá em Romanos capítulo 12, que nós vamos tomando a forma do mundo. A ideia aqui é de uma forma. As irmãs aí sabem muito bem disso, uma forma de bolo. O bolo vai ficar com aquele formato. Então o que Pedro está dizendo é o seguinte: vocês não podem cair na forma do mundo, porque senão vocês vão pensar como o mundo, agir como o mundo e falar como o mundo. Aí pasmem, eu não tenho nada contra o estilo musical que eu vou citar agora, mas nos 3 últimos anos, o estilo musical que mais tocou no Brasil foi sertanejo. Mas não aquele sertanejo raiz que falava da roça, do gado, da cultura, não. É aquele sertanejo que fala da promiscuidade. Essa é a música que todo mundo está ouvindo. Que fala de bebida, que fala de beijar 15 na mesma noite. Eu tive a infelicidade de, nessa semana, ouvir alguns hits. Não somente do sertanejo, do funk, do forró, tudo isso daí que o pessoal está ouvindo. O que as pessoas estão assistindo nesse início de ano na televisão aberta? Aquele esgoto, que eu nem vou falar o nome, senão eu vou ser processado, né? Já recebi ameaça esses dias. Está aí na grande mídia. Um monte de gente confinada e os crentes estão lá ouvindo, assistindo isso aí. Debatendo, discutindo as coisas fúteis que toda a sociedade está fazendo, sendo que nós deveríamos ter um outro padrão, uma outra vida, porque nós somos filhos da obediência e não podemos nos moldar ou voltar àquilo que éramos antes. Temos uma nova vida, temos que caminhar para frente, temos que aprender uma nova linguagem, uma nova comunicação, entender e pesquisar coisas diferentes. A nossa música não é a música do mundo, a nossa roupa não é a roupa do mundo, o nosso estilo não é o estilo do mundo, porque nós não somos mais do mundo. Nós agora somos filhos da obediência e não entramos mais na forma. Agora,
É claro que nós também sofremos muito porque nós não nos encaixamos mais. Não é assim? Nós não somos mais daqui. E aí quando as pessoas tentam colocar a gente dentro da forma, falam, não cabe. Aqui não é mais o meu lugar. Eu não penso dessa mesma maneira. Não sou daqui. Sou de outro mundo. A minha realidade, os meus conceitos, são conceitos baseados na salvação, na vida eterna, na esperança de que Jesus vem buscar a sua igreja. Esse é o meu grande conceito, esses são os nossos grandes conceitos. Versículo 15, para caminhar para o final, tem o imperativo. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, nós fomos chamados por Deus que é santo. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então veja que aqui Pedro ele dá uma ordem, há um imperativo aqui. E há um ditado popular que diz que a gente deve obedecer, né? A ordem. Manda quem pode, obedece quem tem. Pedro obedeceu a Jesus? Sim ou não? Sim. E agora ele está dizendo o seguinte, olha, o que Deus quer de você é o seguinte, é uma ordem. Porque algumas pessoas falam o seguinte, pastor, a santidade não é opcional? Eu diria em alto e bom tom, não. Uma vez salvo, você vai caminhar sim na santificação. Uma vez salvo, você vai buscar sim a santificação, porque o Espírito Santo de Deus, que habita no seu coração, não tolera as iniquidades dessa vida, ele vai te empurrar para a santidade. Então veja que Pedro está dizendo o seguinte, a santidade não é uma questão opcional na vida do salvo. Se você se diz cristão, você tem sim que ser uma pessoa salva, você tem que temer a Deus e caminhar nessa direção. Agora, é interessante que essa expressão, já desde o Antigo Testamento, diz que nós somos separados desse mundo. Porque santidade tem a ver com separação. E veja que Pedro está dizendo o seguinte, todas as áreas da nossa vida devem ser tocadas pela santidade. O problema é que nós gostamos muito de uma visão mais racional, em que a gente vai separando a nossa vida por caixas, fragmentos. Isso é muito pós-moderno, inclusive. Então você fala assim, não, eu tenho santidade na minha vida matrimonial, eu e meu cônjuge, mas eu não tenho santidade na minha vida moral e ética do trabalho. Você fala assim, não, eu sou muito feliz, eu tenho uma moralidade, uma santidade no meu casamento, mas na relação com meu filho não. Eu tenho uma santidade na casa, com meu filho, com a minha esposa, mas, por exemplo, no trânsito eu já não sou muito santo, não. Eu queria até comprar um carro com aquelas rodas gigantescas para passar por cima dos outros. Então veja. Ou, por exemplo, eu sou muito santo na minha casa, na minha igreja, mas quando eu estou assistindo o telejornal e eu vejo um traficante, eu falo o seguinte, eu queria mesmo ter uma bazuca igual aquela do Rambo para matar todo mundo da favela. A gente pensa assim. Então veja o que Pedro está dizendo. Não dá para você falar o seguinte, essa parte da minha vida é santa e essa parte não é santa. A santidade, ela é um padrão para toda a vida. Porque Pedro está dizendo o seguinte para nós, em todo o vosso procedimento. Você não pode ficar escolhendo, eu quero ser santo aqui, aqui sim, aqui não. Isso é muito comum para mim, que lido com aconselhamento, quando a gente vai conversar com a pessoa, fala assim, você precisa mudar isso aqui. Fala, não, pastor, não mexe aí não. Aí é uma caixinha que ninguém mexe, nem minha mãe mexeu, não mexe não. Então vai procurar outra pessoa. Você vem conversar comigo, alguém já mexeu nas minhas caixinhas. Eu tive que mexer em tudo, é tudo. Essa semana eu falei para uma pessoa assim, não, deixa eu reformular. Quem aqui tem um quartinho de bagunça em casa? Levanta a mão, sem vergonha, vai. Tudo mentiroso, pecador. Quem aqui tem um quartinho de bagunça em casa, onde é tudo bagunçado? Levanta a mão, assume o erro aí. Vamos lá. Alguns irmãos ficam assim, né? Todo mundo tem um lugar em casa, ou um escritório, algum quartinho, lavanderia, que está uma bagunça. E aí uma pessoa falava para mim outro dia, Jefferson, eu tenho uma salinha de bagunça lá,
e eu entro lá, arrumo, e nunca dá conta. É assim, Cátia? Nunca consigo arrumar aquele trem. Eu que fiz mudança há pouco tempo, eu tenho lá um lugar lá que eu fechei, e eu falei para ela assim, ela falou assim, mas eu tenho memórias, eu vou lá, eu pego fotos, eu choro e tal, não sei o quê. Tem algum problema de eu deixar o quartinho da bagunça em casa? Eu falei, nenhum, irmã, nenhum. O problema é a gente querer morar no quartinho da bagunça. Aí é um problema. Você vai lá no quartinho da bagunça, vê, arruma um pouco, sai fora, muda a cabeça. Na outra semana, na outra folga, você vai lá, mexe mais um pouquinho. Daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, está tudo arrumado. É isso aí. Então veja o que Pedro está dizendo. Você precisa arrumar todas as áreas da sua vida. Ô pastor, então você está dizendo que eu tenho que arrumar até aquele quartinho da bagunça dentro da minha mente? Sim, senhor, é isso mesmo. A santidade de Deus vai tocar lá. Porque é o seguinte, sede santos, porque eu sou santo. Se você é meu filho, está dizendo Deus, você vai querer buscar a santidade em todas as áreas da sua vida. Aí você vai falar assim para mim, eu estou caminhando para o final. Pastor, mas é muita coisa. Aí eu vou virar para você e vou falar assim, mas você tem a vida toda para buscar a santidade. Enquanto houver vida, santifique-se o seu coração. Quem veio preparado para dizimar e ofertar, poderá consagrar ao Senhor. Que Deus abençoe a nossa vida e que Deus continue a falar ao nosso coração.